Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot e ainda com o capítulo 6 e Mishnah 7. Seus ensinamentos serão um diadema de graça para a tua cabeça e um colar anaquima para teu colo. Geralmente, as coisas que valorizamos ou são úteis ou são decorativas, a Torá é uma exceção, pois se encaixa solidamente em ambas as categorias. Tanto ela é fundamental e necessária como o ar e a água, quanto nos imbui com a própria beleza e graça da vida. A palavra hebraica para colares é anaquima, da mesma raiz que o verbo da seguinte passagem das Escrituras. E, quando a teu servo hebreu deixares ir livre, não o enviarás de mãos vazias. Anek, tanik, literalmente carregá-lo-ás, com o produto do teu trabalho, do teu rebanho, de tua era, da tua adega, e do que te abençoa o eterno teu Deus, lhe darás. Portanto, anaquima poderia conotar, ademais, obséquios e provisões inesperados, especialmente quando o erudito da Torá, o próprio servo hebreu do Todo-Poderoso, se retire livre da sua escravidão na terra para viver no mais além. Mas, mesmo neste sentido, podemos retomar o significado direto desta palavra. O maior presente que os céus dão ao erudito é que ele adquire muito mais do que um conhecimento sagrado. A Torá preenche a sua vida com uma graça divina, exaltando-a num nível estético inigualável. Portanto, a comunidade judaica da Europa Oriental falava de um Sheiner Id, e isto significava um homem piedoso que entremeava os seus estudos com boas ações, formando um padrão de vida admirável. A Torá é o alimento básico da nossa alma e é também a nossa arte, cultura, diversão, o nosso colar e adorno. Por mim, a Torá, serão multiplicados os teus dias. Longos anos estão à tua direita. Isto significa que a Torá pode aumentar os anos da sua vida? Vimos que mesmo Davi e Elias foram afastados da Torá nas suas horas predestinadas. A tensão e a doença podem frequentemente encurtar uma vida e terminá-la muito antes do tempo esperado. A Torá consegue evitar isto, pois seu estudo apropriado e constante pode brindar uma multiplicação de dias e nos assegurar todos os anos assinalados. Conta-se uma fascinante história sobre o rabino Isser Zalman Meltzer, o sogro do rabino Aharon Kotler. Quando se aproximava a época do casamento do rabino Isser Zalman, ele se submeteu a um exame médico rotineiro e os médicos descobriram uma complicação nos pulmões dele. Os pais da futura noiva se inquietaram profundamente, estavam muito ansiosos para terem por genro o jovem e brilhante erudito, mas, diante da incerteza, foram procurar o conselho do Hafetz Haim. O gentil mestre os escutou atentamente. Não entendo. Qual é o problema? Respondeu. Alguns têm boa saúde e vivem pouco, outros má saúde e vivem bastante. O casamento ocorreu e o rabino Isser Zalman Meltzer viveu até os 84 anos. Em outro sentido, a Torá pode tornar a vida de uma pessoa maior em conteúdo. Se uma criança começar o seu estudo das Escrituras cedo, então, quando fizer o Bar Mitzvah, já terá revivido os grandes e significativos eventos das vidas dos nossos patriarcas. O fruto e o benefício destes anos se convertem em parte permanente da vida do jovem estudante. Assim, também, revive os anos que o seu povo viajou pelo deserto e o tempo que passou na Terra Santa, quando os juízes e os profetas reinavam.
Durante a sua adolescência, o estudante aprende os ensinamentos talmúdicos dos nossos sábios. A rica colheita do grande passado do seu povo se torna sua, e daí ele segue o seu caminho em direção à idade adulta. Assim, a sua vida será maior em significado e conteúdo. Mas o Rabi Avraham Azulay encontrou um significado ainda mais profundo. Encontramos no Talmud: se uma mulher é bonita, o seu marido é afortunado e o seu número de dias é duplicado. O sentido não é o literal, mas o de que, com o prazer e a satisfação, uma pessoa sente que seu dia foi vivido plenamente. Assim, segundo o Talmud, o marido de uma bela mulher sentirá que o seu dia durou o dobro. Reciprocamente, Jacó contou ao faraó: poucos e maus têm sido os dias da minha vida. Poucos, porque foram ruins e cheios de sofrimento. Agora diz o Rabi Avraham Azulay: se o nosso texto começa com grande é a Torá, isto deve indicar uma satisfação na vida maior do que a que um casamento com uma beldade pode proporcionar. Tais são os prazeres espirituais que a Torá traz, que cada dia parece amplamente longo e maravilhoso. Portanto, o versículo acima começa por que bi, por mim, indicando que devido à Torá os teus dias serão multiplicados. A própria Torá estudada, conhecida e ponderada, fornece alegria e contentamento, de modo a tornar os dias bons e longos. Ela preenche os dias com abundância. Em essência, uma vida longa não é por si só uma grande bênção. Se os dias extras forem monótonos, cheios de trivialidades e dores provocadas pela velhice, a Torá traz uma existência mais rica, infundida com intimações de imortalidade na radiância da divina presença, tornando os dias um prelúdio para a vida no mundo vindouro, para o qual a Torá é o passaporte final. O tempo finito traz um senso melífluo de infinito. Neste sentido, o segundo parágrafo do Shema nos ordena observar os preceitos divinos fielmente, de maneira que teus dias se multipliquem, como os dias dos céus sobre a terra. Seus caminhos são aprazíveis e de paz todos os seus atalhos. A palavra derer, caminho, geralmente se refere a um caminho principal, enquanto netiv indica um caminho pouco usado. Todo motorista sabe que os caminhos principais têm vantagens e desvantagens. São bem construídos e bem iluminados e, portanto, mais seguros. Porém, como são utilizados por muitos carros, ficam congestionados e desagradáveis. Estradas secundárias não são muito usadas e assim tornam o dirigir mais agradável, mas, por outro lado, a iluminação, as instalações e a segurança não são tão boas. A Torá, diz o nosso texto, é prazerosa, mesmo em suas estradas principais, e segura mesmo nas vias secundárias. Suas grandiosas leis, observâncias fundamentais e mitzvot nos trazem segurança e prazer espiritual, mas mesmo os caminhos secundários do judaísmo em suas abordagens individuais, como a dos Hassidim, dos Mitnagdim, dos movimentos de Mussar e de Torá em Derer Eretz, não são apenas prazerosos e atraentes. Cada um à sua maneira, como cada um deles assegura ao viajante paz, segurança e uma chegada segura ao seu destino celestial de comunhão com o Criador por meio da Torá. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!